Gente, que legal a gente se encontrando assim às 4 da tarde, né? Eu fiquei meio assim por conta do horário, de montar esse projeto das lives, né? Que eu também já vou apresentar já, que é uma ideia de a gente ter uma sequência assim mesmo, episódios, né? Compartilhando vários assuntos do meio, não só da cosmética, da saboaria, mas dentro desse universo mesmo do natural, de alguns conceitos, né? A gente trazer materiais de qualidade. Eu também fiquei um pouco em dúvida, assim, sobre o horário, mas as lives também ficam gravadas, né? E eu acho que é um momento, assim, de qualidade. A ideia também não é ter lives muito longas, mas a gente compartilhar de saberes mesmo, de trazer informações do universo, não só da cosmética, da saboaria, mas trazer alguns temas mais conceituais, algumas reflexões para a gente fazer acerca de consumo, de sustentabilidade, de ideias, de inovação, receitas. Eu quero começar a trazer receitas para vocês poderem produzir aí em casa também. E a ideia do Chá das 4, que é às 16 horas, é eu falar aqui, trazer assuntos, Naira, Feito Alma e tudo mais, mas também poder estar trazendo convidados da área, né? Do universo, da natureza, da sustentabilidade, enfim, para a gente compartilhar mais e mais saberes para consumidores, para as pessoas em geral, para quem nos acompanha aqui, e também para empreendedores, sabe? Para empreendedoras ou para aspirantes, né? Que às vezes veem possibilidades ou têm curiosidade, né? A respeito do universo mesmo, das produções, do empreendedorismo, da sustentabilidade, do ecoempreendedorismo, que a gente chama também, né? E é isso. E desmistificando algumas coisas também acerca de temas, que é o que a gente vai trazer hoje. Hoje a ideia, a temática é a gente falar sobre processos produtivos da cosmetologia natural, dos produtos naturais, da saboaria, enfim, porque eu vejo que ainda, talvez alguns de vocês que estão aí, já tenham certo conhecimento ou também acompanham outras páginas que falam sobre isso. Eu acho que eu também já trouxe algumas vezes aqui alguns temas a respeito, assim, de processos produtivos, mas eu acho que tanta informação na internet que também às vezes a gente se perde um pouco, né, dessas informações, acaba consumindo e às vezes descartando muito rápido. Então, a ideia aqui é a gente fortalecer alguns conceitos e mais falar sobre esses conceitos produtivos, que hoje eu vou elencar, assim, o que eu vejo, né, e que também as pessoas perguntam ou ficam em dúvida, né, que é o que é de fato essa produção, o que é o produto natural, o que é o produto orgânico, o que é o produto, o convencional, o industrializado. Na verdade, esse é o que a gente mais tem acesso, né? O que mais a gente acaba tendo acesso mesmo, comprando, marketing, mercado e tudo isso. Então, natural, orgânico, convencional, o que é o artesanal e o vegano. Por que a gente vai trazer essa temática? Porque muitas vezes, o que eu enquanto empreendedora, mas também consumidora, consigo visualizar. Eu vejo que se confunde muito e também existe um lugar acerca dos produtos naturais e da sustentabilidade, né? Que a gente tem que cuidar muito, que é umas apropriações da própria indústria convencional a respeito do que é um produto orgânico, vegano, né? E aí isso acaba se misturando, esses selos, né? Hoje em dia a gente tem tantos selos, tantas possibilidades, e daí como consumidor, e agora eu me coloco no lugar de consumidora, não só produtora, a gente acaba se confundindo, né? Então a gente vai no mercado e agora, por exemplo, um exemplo dos veganos, né? A gente vê tanto acesso a produtos veganos, por exemplo. Mas aí a gente já vai falar logo mais ali, tá, mas é vegano, mas peraí, o que tem dentro desse vegano? Beleza, o vegano, ele acaba se camuflando um pouco com algo que é super bacana, natural, às vezes pode se passar, né, aquela plantinha, aquele coraçãozinho, não sei do que lá, do planetinha, e aí parece que é natural, parece que é inofensivo, mas peraí, né? Então são esses lugares que a gente vai refletir um pouquinho hoje, tá? Bom, é isso. Então essa é a proposta das lives, de a gente de fato construir uma história de compartilhamento de saberes, mesmo de informações, trazer aqui. O Chá das 4 vai acontecer às segundas e quartas, essa é a ideia, todas as 4 horas da tarde, ou 16 horas, né?
com um chazinho, hoje eu tô aqui com o meu, então quem quiser passar um chazinho também, pra gente prosear. E é isso, a respeito dessas temáticas, tá? Já vou deixar o convite pra pra próxima live, quarta agora, a gente vai falar sobre aromaterapia na prática. Também acredito que muita gente tem acesso a informações sobre aromaterapia, óleo essencial, é algo que também popularizou muito, e por um lado muito legal, muito massa, né, a gente ter essa acessibilidade, e por outro também muita informação distorcida, muitas dúvidas. Então eu tenho essa medicina nas mãos, mas espera aí, será que eu sei aplicar bem? Será que eu sei usar? Será que, né, o que é essa prática, né? Para além só da internet, das informações que a gente recebe às vezes muito rápidas ou descartáveis, que nem a gente estava falando antes, tá? Então já fica o convite para quarta-feira, também às 4. Nós vamos falar sobre aromaterapia na prática, com dicas, instruções. E também eu vou ensinar uma receita de perfume natural com óleos essenciais. Então vai ser bem especial, porque vai ser a nossa primeira live com produção, assim, né? Isso nunca aconteceu aqui na Feito Homem, é uma coisa que eu vou trazer mais pra vocês, que nem eu tava falando, tá? Então, na quarta a gente vai ter receita e hoje a gente vai ter reflexão. Vamos compartilhar um pouco aqui. Eu vou ter minha cola aqui, uma colinha que eu fiz pra gente ir falando acerca do tema. E também vou trazer ideias, né? Então, não é também só já lançar aí, a gente tem uma questão pra refletir, né? Problemas e tal, mas o que eu faço com isso? Então, a gente também vai discutir um pouquinho, tá? E vou deixar aqui, então eu vou começar a live me apresentando para quem, acho que todos aqui acompanham um pouquinho, né, sabe quem é, mas também pode ser que tenha alguém novo. Eu me chamo Naira Demarque, eu sou empreendedora, sou alquimista, gosto de dizer que eu sou alquimista, produtora aqui dos cosméticos, da saboaria da Feito Alma. A nossa base hoje, a nossa sede está em Balneário Pissarras, em Santa Catarina, o litoral norte aqui do estado. A gente atende toda a região, Jaraguá do Sul, Joinville, Balneário Camboriú, Itajaí, Florianópolis, Pissarras, toda a região aqui e o Brasil todo também. Inclusive a gente tem pontos de revenda, né? No Paraná, em São Paulo também, e aqui em Santa Catarina, alguns pontos, tá? E a Feito Alma, ela existe desde 2018. Ela nasceu em Jaraguá, já percorreu outras cidades, em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Hoje a gente tá aqui em Pissarras. E aí a gente atende também o Brasil todo, tá? Nós somos uma pequena empresa, ela tem um caráter artesanal. Tenho como organização uma microempresa individual, né? E aí nós trabalhamos muito com esse fazer manual, com esse fazer artesanal também, baixa escala de produção e tudo isso, tá? Bom, antes de eu começar também, eu vou dizer que fica aberto as perguntas, eu consigo ficar aqui observando, olhando à medida que eu vou conversando, que a gente vai trocando essa ideia. Fica aberto também pra gente fazer perguntas acerca do tema ou não, algo que surgir aí na cabeça de vocês pode falar, e a gente vai também se incorporando mais, né, dando corpo para nessa nossa troca, tá? Bom, hoje então a gente vai falar sobre esses processos de produção e também as reflexões acerca desses conceitos, né? O que é a biocosmética, né? Vamos começar do começo, que é o nosso universo aqui. A biocosmética, ou a cosmetologia natural, que a gente chama, consiste em ações e produtos que sejam totalmente voltados e conectados, desenvolvidos à base da natureza. Quando eu falo de cosmetologia natural ou biocosmética, dessa vida, desse lugar de origem, né? Então a gente está trabalhando com coisas originárias da terra, da natureza. Essa matéria-prima. Então vai muito além também só de produtos, né? Não só a matéria-prima vegetal, vegana, né? Que às vezes não é animal ou vegetal, enfim. Mas tem muito a ver com a parte da produção, de como é que é feita essa produção, por isso que a gente vai adentrar ali nos conceitos, nessas diferenças, né? Tem muito a ver com a produção, os materiais que são utilizados para se produzir e os impactos que isso causa no nosso corpo, para quem usa, mas também o impacto para a natureza, para o meio em si, né? E também o impacto, que às vezes a gente esquece de mencionar, a gente fala muito do físico, mas mental também, né? E isso a gente pode discutir com relação à alimentação, ao que a gente passa no corpo, tudo isso, né? Então é um impacto, ele é holístico mesmo, né? Holístico de que ele é todo, né? Ele é macro. Então é uma visão macro e também cíclica do que se produz quando a gente fala de natureza, de natural, né? E que pertence ao mesmo lugar. Então eu até escrevi uma frasezinha aqui que eu gosto muito. É uma visão macro e cíclica, isso é uma visão Naira minha, né? De experiência, de estudo, que pertence tudo ao mesmo lugar e possui ações semelhantes, ou seja,
é uma ação que eu faço, um produto que eu consumo, ele tá muito harmônico, em equilíbrio com o que eu já vejo, né, e tenho no meu meio, que é o meio ambiente e a natureza, tá? Então entende-se que os produtos desenvolvidos à base de aromaterapia, do reino vegetal, da fitoterapia, né, do reino animal também que seja, possuem propriedades multidimensionais. Então, quando eu falo de uma biocosmética, de uma cosmetologia natural, muitas vezes eu não tenho um produto que ele só vai tratar, é muito específico, assim, eu vou tratar a minha pele, um óleo, um sérum facial, exemplo, que é com um óleo de rosa mosquito, uma base, ele tem lá um blend de 3 óleos essenciais. Certo, eu vou tratar, às vezes eu quero suavizar manchas na minha pele. Ok, eu vou tratar fisicamente com esse produto, com esse óleo, com esses óleos essenciais, porém, ele é multidimensional. A aromaterapia, por exemplo, o óleo essencial, também vai trabalhar através do meu olfato, o sistema límbico, questões terapêuticas, questões emocionais, né? Então, eu vou para outros campos. Isso é o fantástico quando a gente fala desse universo, né? Desse reino natural, vegetal, enfim. Ele nunca é só, muito dificilmente ele é só para uma coisa, né? Ele é multifuncional também, tá? Então, o que compõe os produtos naturais, de maneira geral? São considerados os naturais composições e agentes, matérias extraídas do reino vegetal, mineral e animal, que nem eu estava falando. Ou seja, todos os reinos que estão presentes na natureza, em sua forma original. E quando eu falo orgânico, não é só a questão do agrotóxico, não. Orgânico no sentido originário da palavra, né? Que é natural, orgânico, da natureza, tá? Então, muitas vezes a gente vai para essa linha aqui, tá? E aí, vamos lá pegar o que eu tava falando lá no início. Então, qual que é a diferença, Naira? Então, peraí, falei de dimensional, de várias camadas, de multifunções da cosmetologia natural, da biocosmética, né? Mas me deu um nó na cabeça. Então, o que é? O natural, qual que é a diferença, né? Vamos falar agora do natural, do artesanal, do orgânico e do vegano. No natural, gente, a gente vai utilizar a matéria-prima, só matéria-prima natural. Ela pode ser sintetizada, ela pode ter passado por um processo de otimização, um processo químico, um processo que sintetiza, que simplifica, por exemplo, um extrato em pó, sim, né? Ela passou por uma a erva, né? Ela secou, depois ela foi passada, né, por um processo de limpeza, né? Depois ela foi passada por um processo de moer, então ela virou um pó. Então, sim, eu posso trabalhar, mas em si, a sua estrutura mesmo, ela é original, ela é natural, tá? Ela continua sendo orgânica ali do original. Então, não possuem agentes sintéticos, quando a gente fala de uma cosmetologia natural, não vai ter agente sintético, corantes sintéticos, conservantes sintéticos, tá? E de maneira geral não contém aditivos químicos industrializados. Então, ponto, a gente tá falando de um produto bem natural mesmo, tá? De uma cena, uma marca, enfim, algo que, por exemplo, a Feito Alma se encaixa nessa categoria. Um cosmético artesanal. O artesanal se origina da mão de obra e produção artesanal. E seu processo de desenvolvimento não há interferência de maquinários ou uma consideração de uma larga escala de produção. Então, o produto artesanal, ele sempre vai ter essa característica, né? Ele tem a manualidade como um pilar e também a baixa escala de produção, tá? Eu tô aqui olhando porque eu tenho minha colinha aqui para falar bem bonitinho pra vocês. E nesse caso, não quer dizer que um cosmético artesanal, ele seja necessariamente natural. E aí a gente começa a observar essas diferenciações que é muito importante, tá? Podemos considerar, por exemplo, o uso de bases prontas em cosméticos artesanais, para shampoo, para sabonete, para hidratante, como glicerinas, os corantes sintéticos, para coloração. O artesanal tem uma pegada muito legal, eu acho bonita, né? Mas não é a minha área. Do artístico, por exemplo, na saboaria, né? Então, de uma coloração diferenciada e várias técnicas, que é bem legal. Mas aí a gente já vai entrar para um lugar que não é natural, tá? Porém, ele tem esse valor da manualidade, né? Ele é artesanal, ele tem esse valor mesmo, né? De produção muito específico. E aí, por exemplo, pode ainda conter lauril, conservantes, aditivos químicos, né? Que sim, aí a gente vai entrar um pouco nesse... Daí a questão da reflexão é no desequilíbrio, quando eu falo de saúde orgânica, corpo e planeta, né? Mas tem o seu valor, tá? A Feito Alma também entra nessa categoria porque
também é artesanal, que eu estava me apresentando antes, somos uma pequena empresa e baixa escala de produção entra nessa categoria. Aí o orgânico, né, que também ele é, a gente vai falar por si só, né, natural, mas os ingredientes na formulação de um cosmético orgânico, além de ser natural, eles também são provenientes de uma produção totalmente extinta de agrotóxicos e aditivos conservantes químicos, tá? Então, são livres desse veneno mesmo, né? Organismos geneticamente... Ou também, por exemplo, organismos geneticamente modificados, os adubos sintéticos e tudo isso, tá? Então, ele é um plus ainda, né? Quando a gente consegue ter um acesso a um produto que é natural, orgânico, e o orgânico não necessariamente é artesanal. E aí que entra a reflexão também. A gente já encontra grandes indústrias, né, e marcas que têm acesso a essas matérias-primas orgânicas, naturais, e conseguem trabalhar numa outra escala, tá, de produção. E agora a gente vai para o cosmético vegano, que é livre de ingredientes, composições de origem animal, de derivados, qualquer tipo de derivado de animal ou origem direta, tá? Isso inclui cera de abelha, sebo de carneiro, gelatina, outras opções que tenha na composição, porque às vezes é isso, na tua própria composição do produto em si, que você fez, a sua composição como produtora, né, ela não tem uma origem animal. Porém, uma composição que você utilizou, por isso que a responsabilidade da produção, de ter essa informação a respeito da origem dessa matéria-prima que você está utilizando. Porque além do vegano, né, não ter origem ou derivados animais, não é testado em animais, tá? Então isso é uma pesquisa, é uma busca da produção, né, da produtora, de quem for, muito minuciosa que precisa se ter pra gente ter entendimento e conhecimento da origem dessa matéria-prima, né? E a partir do momento que eu sei que a minha matéria-prima que eu também estou usando não teve contato, né, com animais, com testes, com derivados, né, a respeito da origem animal, aí sim eu posso, né, ter o selo e me certificar e tal, tá? Mas, então, beleza, a gente, né, falou do conceito Mas acontece que não quer dizer que um cosmético vegano seja necessariamente natural. Muito pelo contrário, tá, gente? A questão aqui que a gente vai refletir agora é o selo vegano, esse lugar do vegano que eu acho que foi muito bacana nos últimos anos, como a gente teve uma crescente em relação à consciência e acessibilidade à informação a respeito da produção, da composição e tudo mais, só que também, como quase tudo, né, quando a gente vê que tem uma ascendente, assim, a indústria, ela acaba, e eu digo indústria a grande escala mesmo, né, tô aqui para trazer um pouco de crítica em relação a isso, né, ainda mais pelo meu lugar, enquanto pequena empreendedora mesmo, mas a respeito de buscar, pegar essas... Como é que eu posso chamar assim? As ascendências mesmo, esses lugares que se acendem como o veganismo e se apropriarem disso. Por exemplo, isso virou um selo tão forte que ele é hoje um lugar de marketing, de muita venda para se vender, e se vende um selo englobando quase tudo isso que eu tô falando, como se fosse um lugar, beleza, ele não é testado em animais, ele não tem derivados, porém, ele, e como se fosse natural também, como se não fizesse mal. E aí quando você pega um rótulo e vai ler uma composição de um shampoo que tá lá na prateleira do mercado, que se diz vegano, que tá super divulgando e vendendo isso, você vê uma infinidade de porcarias ruins pro teu corpo, pro teu cabelo, pro corpo da terra, né? Então, porque são químicas, né? São o tal do greenwash, que a Sá tá falando. É isso. Isso tem em outros lugares também, né, Sá? Não é só no vegano. Na sustentabilidade, no que é sustentável, esses selos a gente tem que cuidar. Então, e aí a gente vai para um outro ponto agora, eu trouxe um pouco, né, 4 pilares, assim, isso poderia se desdobrar muito mais, né, mas em tese, assim, no básico é o cosmético natural, é o artesanal, é o orgânico, o vegano, né, e o convencional, claro que eu vou falar dele agora, que é o que a gente mais conhece, e aí eu vou falar um pouquinho dos malefícios. Talvez muitos daqui de vocês também já conhecem um pouquinho de malefícios de composição, mas por que eu tô falando? Por exemplo, eu peguei o gancho do vegano pra gente se atentar que a gente não tem o hábito, por exemplo, de ler os rótulos. Quem é que tem? Eu tenho, porque eu entrei para esse universo
E tem um lugar muito mais só de consumo, que entre essa consciência hoje já está em mim, já me incorpora, mas porque tem um lugar técnico também, digamos assim, né? Então eu vou sempre ler, eu quero saber, tem um certo entendimento, até enquanto estudo, digamos assim. Mas mero mortal consumidor, a maioria, gente, para não dizer quase todos, não temos esse hábito, e muito pelo contrário, ninguém tá aqui, a indústria, o marketing, ninguém tá aqui querendo dizer, olha, o que eu tô te colocando aqui, sei lá, extrato de babosa e, sei lá, aveia, qualquer coisa que você vê lá, tu leu isso, tem lá um negocinho, uma florzinha, uma folhinha bonitinha na capa, cheiroso, vou levar. Então é muito mais isso, essa identidade visual que você tá vendo na capa, aqui na frente, do que o contracapa, que é a leitura desse roteiro que você tá de fato consumindo, né, que é a composição. E tudo isso pra gente entrar então, primeiras diferenças dos cosméticos, né, bem simplificadamente assim, mas eu acho que também de uma forma reta, né, papo direto para vocês entenderem. E agora a ideia, por que a gente então começa a se atentar nessa troca dos convencionais para os naturais. E aqui eu acho muito legal falar assim, porque a Nayara tá falando isso porque ela é uma empreendedora e ela vende cosmético natural, artesanal e tal. Sim, com certeza tô falando isso porque eu defendo o meu trabalho e o produto. Porém, o que eu não defendo é, por exemplo, assim, você que tá assistindo agora. E aí, puxa vida, eu tenho uma vontade de começar a consumir natural e tal, mas eu tenho ali no meu banheiro vários shampoos, sabonete, hidratante, não sei o que, do normal, do industrializado, não sei o que tem. Jogo fora e começo agora do nada a consumir o natural. Também não é o caminho, né? Porque aí eu estaria também só fazendo um marketing a respeito de um produto X para você descartar o Y, e aí também essa ciclicidade de uma coisa que você já consumiu, ela cai por terra. Então não é também por aí o caminho, né? Se desesperar, e a gente vê tanta informação na internet, né? Dos malefícios disso, daquilo, vamos falar aqui agora também, trazer um pouquinho. Mas também não é o caminho, então peraí, então tá, deixa eu beber desse conteúdo, deixa eu ver o que eu tenho, deixa eu usar o que eu tenho, não preciso sair descartando também, né, coisas que eu tenho, e aos poucos eu vou transitando. Eu acho que isso é o mais fantástico, seja na alimentação, seja em hábitos, seja na questão de consumo de roupa, na questão de cosméticos, eu vou transitando à medida que eu vou utilizando já o que eu tenho, né, vou me apropriando disso, desses novos conteúdos, e eu também vou galgando, né, esse lugar, vou abrindo espaço para novos produtos, vou abrindo espaço para novos conceitos. Então eu acho que isso é muito legal também, né, a gente dando os passos a passos, porque aos poucos foi assim, se torna leve. É isso, né, a gente não precisa... Porque tem muita informação, tem muitas possibilidades. E uma das coisas muito legais que aconteceram, que eu acho que é válido falar também, e principalmente na pandemia, gente, cresceu muito a conscientização de produtos, do que de fato, né, esses questionamentos, a gente começar a se perguntar o que a gente está consumindo enquanto alimento, o que a gente está consumindo enquanto produto que passa, e cresceu muito, sabe? Numa situação de um cenário de pandemia, a gente viu que os mercados dos orgânicos, da cosmética natural, dos artesanais e tudo mais, cresceram, porque que legal, foi também ao mesmo tempo um respiro para as pessoas repensarem hábitos, valores e tudo isso, né? Então eu tô trazendo isso aqui pra gente também ver que é possível, e o possível ele se torna mais possível ainda quando a gente vai dando passito. A primeira reflexão que eu vou trazer aqui na live será que a gente precisa mesmo de ter tanto produto? Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Porque a maioria do marketing em geral, seja qual for daí, se é vegano, se é natural, se é artesanal, se é o industrial lá, consuma. E aí que a gente tem que, se atentar. Uma coisa que eu tava falando lá no início sobre o universo da cosmetologia natural, da biocosmética, da aromaterapia, é que ela é multifuncional, que ela é multidimensional. E isso já é um ponto muito positivo para quem consome, então, o produto natural, né, o orgânico, enfim, né? Porque a gente já tá falando aí de uma certa simplificação do que eu preciso. Então a pergunta volta lá, será que a gente precisa de tanta coisa mesmo? Se estima-se que a média de produtos que um brasileiro tenha, média, e que consuma também, em média, diariamente, assim, são 17 itens de higiene e cosmética por dia. Essa é a média. Eu acho muita coisa, gente. Acho muita coisa. Não sei vocês, se vocês quiserem compartilhar aí também e a gente faz essa troca. Vocês já pararam para pensar quantos itens vocês têm ali
por dia. Então, é o creminho não sei o que da unha, é o creminho do cotovelo, aí eu tenho o creme do pé, daí eu tenho que ter o creme da mão, aí eu tenho o creme da olheira, mas daí eu também tenho o creme da boca, e aí eu tenho o creme, sabe? É muitos itens, né? E aí a primeira coisa será que a gente precisa mesmo? A gente vai a fundo aí na nossa casa, na casa de vocês, e eu já fiz isso, né, nos primórdios. Olhar essas gavetas, olhar o que eu tenho. Muitas vezes a gente perde, sabe, a validade daquilo, se perdeu, né? Então é consumo atrás de consumo, então agora eu tô precisando disso, tal. Então, claro, são reflexões até maiores, né, em outros níveis, assim. Mas pra gente pensar. Então a primeira coisa de fato, será que a gente precisa de tanto produto mesmo, assim, né? Então falando aqui da cosmética, da higiene, né? Bem menos, que bom, eu também. Conta aí, gente, vai falando aí se vocês quiserem abrir ou pensar mais ou menos quanto é que vocês têm aí pra gente pensar. Mas tá, primeira coisa é isso. Então, não é só produto, mas é a embalagem, é o descarte disso. Então, a gente vai para outras análises e outras avaliações, né? E reflexões a respeito. Beleza, então, quantos produtos a gente tem? Agora, a gente não falou do convencional, a gente vai trazer, então, a Naira tá falando disso tudo, da multifuncionalidade, das multidimensões de um produto natural, vegetal, aromaterapêutico, por exemplo. Por que não o convencional? Talvez vocês já tenham acesso, já tiveram acesso a isso, mas eu acho muito bom frisar. Eu vou trazer, assim, poucos componentes aqui, e bem resumidamente, para vocês ficarem ligados, assim, tá? Então, principalmente com relação aos veganos, né? Que às vezes, né, tem lá esse selo e tal, esse marketing. Prestem atenção nessas composições aqui dos produtos industrializados. O triclosan e o triclocarban, esses nomes tudo difícil, né, que é difícil de ler lá atrás, mas é isso aí. Esse componente, o triclosan, ele é frequentemente encontrado em sabonetes de barra, no antitranspirante, que é o desodorante convencional, os desodorantes convencionais de maneira geral, e em sabonetes líquidos, cremes faciais, hidratantes, e também muito em tratamentos cremes, assim, pomadas, ou tratamento de acne, tá? Esse componente ele está relacionado a causas como disfunção de produção de hormônios sexuais, então disfunção hormonal e chances de aparecimento de câncer de mama e de próstata. Esses estudos eu peguei de experimentações e estudos de fontes Estados Unidos e Itália, tá? Então tem na verdade assim, é um grande compilado de várias informações. Na internet a gente acha bastante também, já artigos e tudo. Mas aqui eu também peguei bem sucintos os que mais aparecem, tá? Chumbo muito encontrado principalmente nas maquiagens. Frequentemente encontrado também em tinturas para cabelos, nos batons principalmente. Está relacionado a ocorrências de câncer, depressão, agitação mental, agressão, perda de concentração, déficit de QI, a hiperatividade por conta de uma desregulação hormonal também, que também está alinhado ao ciclo menstrual da mulher. Parkinson e reduções das capacidades cognitivas, tá? Esse é o chumbo, bem maléfico. As fragrâncias, ou parfum que a gente encontra, assim, que acho que é francês, né? Parfum. São essas fragrâncias, essas essências sintéticas, tá? Muitas vezes não tem lá qualquer essência e vocês só vão encontrar a fragrância ou esse parfum, né? Normalmente é esse parfum que tá escrito, aí eu querendo desenhar aqui pra vocês. É muito encontrado, então, nos perfumes, nos cosméticos, nos produtos de limpeza que dão esse perfume, né? Eu sei que a gente tá muito viciado no cheiro, gente. Isso é um outro capítulo que a gente vai falar, vai trazer aqui pra live também. Os vícios olfativos, como a gente esqueceu de sentir o cheiro real das coisas. Isso é muito doido, mas é capítulo pra outra história, tá? Mas esse parfum tá presente em muitas cosméticos, produtos de limpeza adoidado, tá? Porém, muitos desses componentes já tem uns que não é tão maléfico assim, mas são nocivos de maneira geral, são bem nocivos à saúde, tá? Os fitolatos encontrados, muitos já estão, agora, né, eu já vi que tem algumas marcas que têm sem os fitolatos, são encontrados justamente nas fragrâncias e causam também problemas e distúrbios endócrinos, tá? Substâncias chamadas de disruptores endócrinos, né, falei. Além do relatos de alergias, muitas alergias tenho muitos contatos de clientes, assim, de pessoas próximas, que tem alergia ao parfum, que são as essências sintéticas. Eu desenvolvi uma certa reação alérgica, nem sabia, nem imaginava que eu tinha isso antigamente, consumia normalmente, convencional, perfume disso, perfume daquilo, produto de limpeza, tudo
bem convencional, assim, minha vida antiga, assim. E depois que, desde 2016 pra cá, que foi quando eu comecei as minhas transformações pessoais, principalmente, depois que veio Efeito Alma e tal, daí eu desenvolvi. Hoje, por exemplo, um exemplo que eu vou dar pra vocês, às vezes... sei lá, uma roupa. A Ana Lu esses tempos ganhou uma roupa da minha mãe, assim, que veio numa sacolinha que esguichou um cheiro, né? Um cheirinho X da loja, assim, um aroma, provavelmente. E daí ficou nessa roupa também, assim. Nossa, cara, fiquei coçando o nariz, assim, ó, lavando. E aí você tenta lavar o negócio e fica o cheiro. Então é muito sensível. Foi desenvolvido. Ou, enfim, o corpo já não reconhece mais isso. E a irritação, é espirro, é horrível, é amaciante, qualquer coisa. Mas isso acabou sendo o corpo que se desenvolveu, né? Porque acostumou a não ter mais o contato com essa substância, né? Porém, tem pessoas que têm e muitas vezes não sabem que vem desse lugar, né? De produtos que está sendo utilizado, porque está tão acostumado também, né? Mas também tem esse lugar. Muitas vezes eu recebo muitos clientes que têm alergias nas axilas, né? Que tá muito, não só ao parfum, a fragrância, mas as outros aditivos nocivos que tem, que a gente sabe, né? E aí também a gente consegue começar um tratamento com os desodorantes naturais e ao longo a gente vê a melhora dessas alergias e tal, tá? Isso também, claro, é de corpo para corpo, não é generalizado aqui, não tô querendo generalizar, tá? Mas sim, existem também esses dados, tá? Os parabenos, acho que vocês já ouviram falar, não sei, mas é muito comum também. Presente nas maquiagens, nos desodorantes, nos hidratantes, loções, esmaltes, os óleos, as loções infantis, produtos para o cabelo, perfume, tintas de tatuagem, a gente também encontra, e cremes de barbear, enfim, produtos do universo masculino também, tá? Causas nocivas, interferem no sistema endócrino também, tanto nos humanos quanto nos animais, já foi comprovado. Possui atividade estrogênica, por conta disso é considerado também um disruptor endócrino. E as substâncias têm ganhado relevância, pois mesmo em pequenas doses causam malefícios à saúde e também ao meio ambiente. E aí, por último, eu vou trazer aqui o Lauril, o sulfato de sódio, que também ele é bem popular, assim. Você vai encontrar ele escrito sodium lauryl sulfate ou sodium lauryl ether sulfate, alguma coisa assim, né? Utilizados em produtos de limpeza, diversos cosméticos, sais de banho, cremes, tratamento de acne, esfoliante, muitas maquiagens, como máscaras de cílios, tinturas para o cabelo, os sabonetes líquidos, condicionador, produtos de limpeza facial em geral a gente encontra, os removedores de maquiagem e shampoos geral, adulto, criança também, tá? Associado então a causas graves de alergias, tanto no rosto, na pele, quanto nos olhos, tá? Muita gente relata lacrimejação dos olhos, assim, irritação nos olhos, lacrimejo, vermelhidão nos olhos, né? E às vezes as pessoas acham que é algo relacionado a oftalmo, né, a oftalmologia mesmo, alguma situação, né, ou uma patologia ali dos olhos, da vista, e já há muitos casos, assim, que muito ligado ao que se tá próximo dos olhos, né, ao que se coloca, por exemplo, também de maquiagem, ou até mesmo a base, não necessariamente aqui próximo do olho, né, mas esse contato aqui da face, né, e o que é interessante a gente falar sobre isso, é porque muitas indústrias, muitas empresas e marcas relatam assim, mas a quantidade que tem, a concentração que tem, ela passa, ela é permissível, né, ela não é nociva e tal, e obviamente tem um órgão da saúde, né, que passa por isso, também não é questionar, né, enfim, as alçadas, os níveis e o que se é permissível ou não. Tá? Mas assim a gente pode discutir com os agrotóxicos também, por exemplo, o que está sendo permissível aí, né? E cada vez mais e mais e mais. E aí se alegam que não tem nocividade nenhuma, tá tudo certo, tá? Né? Muito questionável. Mas o que eu quero dizer, sim, existem órgãos a princípio disso. Mas daí a gente vai fazer a seguinte reflexão. Eu não uso esse material, esse batom, esse creme, esse shampoo uma vez ou outra. A concentração ela é pequena, mas eu vou usar isso 35 anos da minha vida. Eu nasço, eu sou um bebê, eu já começo a usar produtos industrializados, né? Tem a pomadinha do bumbum, tem o sabonetinho não sei do que, tem a pomadinha não sei do que, tem... E aí eu vou assim até o final da minha vida, 40, 50 anos. E é esse acúmulo dessa toxicidade que a gente tem que questionar, tá? Então é mais ou menos por aí o caminho, tá, gente?
Bom, e agora que a gente falou das diferenças dos produtos, dos conceitos, né? Como é que a gente, então, Naira, qual a solução, né, para isso? Então a gente falou um pouquinho lá atrás, não é pegar tudo, jogar fora e agora eu vou começar a consumir do zero. Não, isso também não é sustentável, isso também não é inteligente, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer aos poucos ir transitando, se bebendo, né? Bebendo desse conhecimento, bebendo dessas possibilidades de um cosmético mais limpo, mais simplificado, né? Mais artesanal, se possível. Por que o artesanal? Porque você tem contato direto com quem produz. E isso é precioso demais. Você pergunta diretamente para ele o que você precisa, qual que é a composição, da onde que vem. Essa comunicação direta hoje ela é muito valiosa, né? Muito importante. Então, vamos lá. Vamos começar então. Quais as ideias? O que a gente pode fazer? Preferir comprar produtos multiusos, que nem a gente estava falando antes, multidimensionais, que vai atender a minha pele do rosto, mas também a minha pele do corpo, que vai atender minhas mãos, mas vai atender meu pé, que é um champonete, por exemplo, que a gente tem aqui, né, para muitas pessoas funcionam muito, que eu vou tomar banho, vou lavar meu cabelo, mas também com essa espuma eu já lavo meu corpo, e por aí vai, trazer essa multifuncionalidade e que também traz uma simplicidade, uma simplificação, né, para o nosso dia a dia. Tá? Então, tentar buscar por produtos mais multiusos, né? E aí, assim, a gente vai começando também a economizar, que é muito legal. Comprar de pequenos produtores e produtoras, que nem eu estava falando. Esses são os pontos positivos, além de eu incentivar e valorizar pequenos, né, negócios, pequenos empreendimentos mesmo, assim, a gente começa a ter uma distribuição, que a gente fala, né, dessa sustentabilidade econômica, né, que a gente quer ver, assim. Então, vou consumir, né, não precisa consumir da Naira, eu moro lá em São Paulo, né, legal, a gente envia, né, tem vários clientes também, mas quem sabe eu conheci uma saboeira, uma cosmetóloga daqui da região, que eu conheço, que eu consigo falar com ela e tal, valorizar também, né, esses pequenos produtores de maneira geral, tá? Ler os rótulos é um hábito que a gente tem que criar. Porém, né, como uma ideia aqui, uma sugestão, a gente vai ter que aprender a então identificar o que são essa composição. Se você quiser embarcar e mergulhar nisso, né, como uma forma mesmo de revolução interna, de saúde, né, saúde própria, saúde da terra, né, tudo, eu acho bacana começar a pesquisar, né, a entender o que é essa composição, porque isso vai ser muito benéfico, né, a longo prazo para a sua vida. Sobre as embalagens, também é muito legal falar, tentar, então, eu vou começar a mudar, vou começar a transformar. Então, eu vou começar a consumir produtos naturais, artesanais, produtos mais limpos, e aí você tentar, como é que é a embalagem desses produtos, se possível, né? Que legal, esse produto dá para eu reciclar, é uma PET, é um metal, também se atentar para essa responsabilidade de consumo, né, que eu faço, né, com depois com esse descarte, eu acho que é muito legal. Selos de empresas que tem o Eu Reciclo, né, que é a política de reciclagem, de logística reversa, que faz a compensação, né, dos descartes, é muito bacana. Produtos em vidro, enfim, é legal a gente começar a se atentar. E quando a gente começa a mergulhar, ver composição, ver essa simplificação, né? Começar a simplificar a vida, a multifuncionalidade, a gente vai se atentando para esses aspectos também da sustentabilidade, né? Não só com o corpo, mas também para o ambiente onde a gente vive. E, por último, compre e consuma. Compre e consuma. Se você comprou, consuma esse produto, crie um hábito na sua vida de utilizá-lo, de passar. Se ficar com dúvida, por isso o pequeno empreendedor é muito massa, a pequena empreendedora. Poxa, como é que, né? Quantas vezes eu tô atendendo que os clientes comprou, chegou lá, mas com uma dúvida, manda mensagem, conversa, para isso de fato começar a ser enraizado, se tornar um hábito de autocuidado, um hábito de higiene saudável, e por aí a gente vai. Por exemplo, por isso que também eu acho legal quando a gente fala, mas produto natural não tem conservante, às vezes gera um questionamento, né? Uma reflexão sobre validade de produto, e é isso. O produto não tem que durar 3, 4, 5 anos, gente. A gente tem que comprar um produto e ele tem que durar ali 1 ano. É o tempo de você usar. Por exemplo, os produtos da Feito Alma, você tem o máximo que você vai usar, um hidratante que vai durar 6 meses, e olha lá, se você passar pouquinho. Então, essa dinâmica, né, de vida mesmo. Eu comprei, eu vou utilizar, eu vou honrar a produção, eu vou honrar a extração que aconteceu dessa matéria-prima natural, eu vou honrar essa produção, eu vou honrar o meu valor, o meu dinheiro, né? O meu investimento ali. Então, acho que isso é uma reflexão bem legal. E aí, uma pergunta, uma reflexão que às vezes vem muito, é que os produtos naturais são mais caros, né? É uma questão, realmente a gente
para muitas coisas, né? Aqui entra a questão de orgânicos, aqui entra produtos... a gente vê patamares de qualidade que às vezes estão inacessíveis, né? E sim, se a gente comparar, eu sou muito honesta e consciente, por exemplo, eu vou comparar um sabonete feito Alma com um sabonete industrializado que tá lá na prateleira. Então, eu tô competindo um sabonete da Feito Alma, um shampooete que eu posso usar no cabelo e corpo, R$ 25, 100% natural. Com óleos vegetais, com óleos essenciais, manteigas de cacau, karité, cera, enfim, produto muito rico em propriedade, 100% natural e uma matéria-prima artesanal. Ok, isso aqui é um valor. E lá no mercado eu tô falando de preço. Então eu tenho R$ 2, R$ 3 no sabonete, R$ 5 no sabonete melhorado ali com glicerina e tal. Como é que eu faço essa conta, né? De uma maneira geral, a gente sabe que... Eu vejo que, assim, a reflexão não é que é caro. A gente não tem a acessibilidade, que é diferente, tá? Mas, por exemplo, a gente pode mudar isso para quem tem condições de trazer essa sustentabilidade, essa transformação. A gente começa a mudar, principalmente com aquilo que eu falei lá atrás. Em vez de quantidade, eu tenho qualidade. E tenho também essa multifuncionalidade dos produtos naturais que a gente está trazendo, né? Então, em vez de eu ir lá no mercado e ter que comprar 5, 6, 7 itens, sei lá, que me geraria uma compra de R$ 70, R$ 80 de vários itens que eu vou usar nesse mês, quem sabe, faça esse estudo, pesquise, né? Dentro das possibilidades dos produtores naturais e artesanais, o que eu tenho que eu poderia trocar? Olha, eu consumo isso aqui hoje, né? Eu quero acabar com isso aqui, mas eu quero transitar para isso aqui. De que forma que é isso? E faça essas comparações. A gente precisa também iniciar como uma pesquisa mesmo, né? Então, sei lá, antes eu comprava 7, 8, mas talvez agora aqui eu vou comprar 3, 4 e já vai ser suficiente. E aí isso vai entrar em camadas de readaptações, de transformações de consumo, né? E aí, falando de valores, talvez isso fique equiparado, às vezes até menos. Então, essa questão do caro... A gente tem que refletir, né, dentro das nossas condições, claro, e também a gente pode, então tá, eu consigo ir até aqui, então hoje eu consigo comprar o sabonete e o shampoo, mas poxa, ainda não consigo comprar isso aqui, o hidratante, o óleo corporal, eu vou continuar a consumir esse que tá mais acessível para mim, e pode ser também, tá tudo bem, e assim a gente vai dançando e transitando aí nas melhorias, tá, dos hábitos e das transformações. Eu acho que é isso por hoje que eu queria falar com vocês. A live vai ficar salva. Então essa foi uma abertura mesmo. Pra gente continuar aqui se vendo todas as segundas e quartas. Talvez possa mudar, né? Porque a vida é muito dinâmica. Mas a ideia inicial é que seja toda segunda e quarta. Aí a gente se encontrar às 4 horas da tarde. Live vai estar salva. Se vocês acharam que esse conteúdo foi massa, foi relevante. Se não conseguiram assistir tudo também, quiserem depois assistir, vai ficar aqui salvo. Se quiserem mandar para algumas pessoas pra gente ir compartilhando, expandindo as ideias, né? E os conceitos acerca desse universo, manda aqui, ó, tem o aviãozinho, manda aí pra galera e compartilha desse conteúdo pra gente falar mais e mais. Falei sobre tudo. Também não surgiu ali perguntas, então, mas depois a gente também pode estar conversando e tá aberto pra isso, tá, gente? E quarta tem mais, e quarta vai ter receita, então vai ser a primeira vez que a gente vai fazer uma receita ao vivo aqui, ficou super convide a galera também, foi muito legal, adoro aparecer e, né, me organizar aqui pra gente conversar mais e mais. E quarta-feira também às 4 da tarde vamos falar sobre aromaterapia na prática, desmistificar algumas coisas também e fazer uma receita de perfume natural. Bem legal, tá bom? E tem alguém aqui, ó, já chamando a mamãe. Eu vou lá. Gente, um beijo, gratidão pela presença de todos e todas. E a gente se vê na quarta também. Beijo, valeu. Vem cá, da mãe. Vem cá, da mãe. Vem cá, da mãe. Olha lá. Tchau, gente. Fez tchau. Eu vou dizer um tchau? Diz tchau. Até quarta-feira.